Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Para a nossa rápida palavra de hoje, eu tomo um texto de Mateus capítulo 17 e 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Quem é que não tem medo? Quem já não teve medo? Quem já não passou por algum apuro e depois disse: tive muito medo? Uns têm medo de morrer, outros têm medo de passar fome, uns têm medo de assaltos, uns têm medo de andar de avião, outros têm medo de fazer viagens longas, outro diz: eu tenho medo de andar de navio, e por aí vai, cada um com o seu medo. Eu tenho muito medo de cobra, tenho muito medo de aranha, tenho muito medo disso ou medo daquilo. Jesus, ele nunca teve medo. A Bíblia não relata Jesus com medo. Não relata Jesus com medo, temeroso, medroso. Por isso que Jesus sempre estava animando. Porque quando a pessoa não é medrosa, ela sempre está animando os outros. Você vai encontrar Jesus em muitas ocasiões dizendo aos seus discípulos: não temais, não tenham medo. Porque ele sabia que os discípulos tinham medo. Mesmo sendo homens do mar, homens corajosos. Mas a Bíblia diz que num certo momento, quando o mar estava bravio, encapelado, e os discípulos estavam sozinhos, lá vinha Jesus andando sobre o mar, e os discípulos gritaram apavorados com medo. E Jesus disse: não temais, sou eu. Então ele sabia que os discípulos tinham medo, ele sempre estava dizendo: não tenham medo. Eu não sei se você está vivendo esse momento de medo na sua vida, mas o Senhor está dizendo para você hoje: não tenha medo, confia no Senhor. Quem confia no Senhor, ele não tem medo. Os discípulos, depois da inauguração da igreja no dia de Pentecostes, nós não vamos mais encontrar esses discípulos com medo. Eles apanharam, eles foram presos, eles foram até mortos, mas não se fala mais de medo dos discípulos. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 e 7 da sua segunda carta a Timóteo, ele diz que Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas sim de moderação e de amor. Portanto, se você está vivendo dias de temores, dia de medo, preocupação, o Senhor está falando contigo nesta oportunidade. Não tenha medo, confia no Senhor. O apóstolo Pedro escreveu dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confiemos no Senhor, lancemos fora esse temor, esse medo muitas vezes exacerbado, que se torna uma fobia. E muitos estão em busca de psicólogos, psiquiatras para tirar o medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: confia no Senhor Jesus, no poder do seu Espírito Santo, creia nele e lance fora o medo. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.